Fala, moçada! Bom ou não? Eu espero que bom. Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias e o meu operacional é referente à lógica do preço, tá? Então eu já fiz a gravação desse vídeo, infelizmente o meu áudio não saiu, tá? Pra poder eu cortar, mas eu vou falar aqui rapidinho sobre as operações que eu fiz, tá? Como eu digo pra vocês, o que eu faço na minha conta demonstrativa, eu também faço na minha conta real, então vocês precisam se adaptar sobre isso. Não vão fazer operação de qualquer maneira, tá, gente? Eu tenho duas marcações aí, ó. Vou tentar explicar pra vocês rapidinho. Eu tenho duas marcações. Uma marcação tá próximo de uma taxa dividida da minha venda, tá? E também da minha taxa dividida de compra. Vocês podem ver que no meio aí tem uma região consolidada, beleza? E também tem um pavio que tá perto ali do meu nanolote de compra, é o pavio mais alto que eu tenho da minha região, beleza? Eu fiz essas duas marcações aí, são marcações onde o preço ou vai romper ou vai rejeitar, belezinha? Pode ver que eu arrumo a marcação ali novamente, ó. E a minha vela de venda tá querendo romper a região, tá? Ela rompeu as regiões que eu marquei. A linha de cima, se eu não me engano, foi do meu pavio de primeiro registro do nanolote de compra. E a linha mais abaixo foi da taxa dividida, tá? Eu tenho uma taxa dividida lá atrás de venda e outra taxa dividida de compra. E essa vela atual vermelha rompeu ambas, beleza? Se eu não me engano, nessa operação, eu tomei um loss aí, mas foi por conta da taxa, eu peguei numa taxa errada, tá? Eu amplio aí novamente, ó. Tá vendo? Eu fiz a marcação ali. A taxa dividida de compra tá até mais acima um pouco. Eu marquei na taxa dividida de venda, que era mais próxima da minha região. E eu fiz logo duas operações aí, tá? Era pra poder eu ter pegado essa operação lá no pavio. Se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, a região que eu tinha que ter pego era lá no pavio do meu nanolote lá atrás. E eu peguei basicamente na abertura da vela, né? Foi uma entrada errada que eu fiz. Mas não tem problema, gente. Eu costumo fazer esse tipo de operação também na minha conta real e vou postar os vídeos pra vocês, tá? Pra vocês poderem ver com mais calma. Mas se vocês voltarem o vídeo lá atrás, eu fiz a marcação da minha taxa dividida que foi rompida. E essa vela, no caso, com essa vela de força, que é um comando. E fiz também a marcação no meu pavio de nanolote, né? Que o meu comando, ele rompeu a região. Era pra eu ter pegado lá no pavio, que foi onde essa velinha bateu e retraiu. Mas eu peguei de abertura, né? Não marquei corretamente, peguei de abertura. Agora eu fiz uma outra operação aí. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma marcação de nanolote. Eu marquei lá no pavio, vocês podem ver. Fiz a marcação do pavio de nanolote, né? Que foi, no caso, nanolote de venda. E fiz a marcação no pavio de nanolote de compra, na parte de baixo. Vocês podem ver que tá desse jeito aí. A venda retraiu no pavio de nanolote de compra. Então eu tive um indício ali de que o preço poderia continuar descendo, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aí agora. Ó, tá vendo aí, ó? Eu tive um pavio de nanolote. Ah lá, onde eu tô marcando ali agora é uma dupla posição, tá? Essa vela vermelha, ela rompeu a dupla posição, ou seja, eu tenho marcação no meio. E lá no futuro, a minha venda, né, meu nanolote de venda, ficou abaixo da minha dupla posição, e deixando um pavio de interesse mais abaixo que a vela verde que eu tenho ali atrás também, que é o nanolote, tá? Então, se ela reverteu, né, se eu tive essas confluências para poder reverter o preço nessas regiões, eu esperei a vela de verde, né, de compra subir um pouco, para eu pegar uma retração do preço. Ou seja, todas essas velas, além do rompimento que teve da dupla posição, elas retraíram na minha região de dupla posição atrás. Então eu tive a dupla posição, eu tive a vela de compra, que não ultrapassou, tive uma vela de venda que rompeu, e tive todas essas três velas aí que ficaram abaixo da minha região. Eu só esperei o preço subir um pouco para poder pegar uma retração. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido essa operação, tá? Se eu não me engano, eu tô trabalhando com Soros aí agora, tá? Não se esqueçam da análise gráfica. Gráfico bom é aqueles que têm um pouco de pavio, é aqueles que estão um pouco consolidados. Eles têm que aparecer os padrões da lógica do preço, tá, gente? E também tem que estar respeitando. Então, o que eu indico para vocês? Façam um backtest. Ah, Pifano, o que é um backtest? Marquem os padrões e vejam se eles estão sendo respeitados. Entendeu? E outra coisa, bateu a meta de vocês, sai fora do mercado, tá?
Não fiquem fazendo operações a Deus dará, porque a nossa mente cansa. Ah, quero fazer 10 operações. Pra que isso? Fez 2, sai do mercado, você já tá lucrativo. Como no celular eu não tenho a linha, né, que bate na região igual no computador, aí eu tenho que colocar essas linhas aí até mesmo pra mim, tá? No computador eu não costumo colocar. Agora se formou, gente, uma dupla posição. Eu tenho dupla posição travada com dupla posição. Vocês podem ver que é uma dupla posição de venda junto com uma dupla posição de compra. Quando eu marquei a linha no meio delas, né, normalmente a dupla posição a gente marca abertura, né? A vela ficou dentro do pavio, a gente já marca a abertura dela, abertura e pavio. Só que vocês percebam que eu fiz essa operação, não me atentei ao tempo, é uma coisa que eu sempre bato na tecla com vocês. Tem que arrumar o tempo da operação, tá? Tem que arrumar o tempo da operação. Essa operação que eu fiz foi uma operação assertiva. Vocês podem ver que essa vela que tá sendo vermelha, ela vai se tornar verde. Foi uma operação assertiva. Infelizmente, eu não arrumei o tempo, foi para 3 minutos. Mas, se eu não me engano, eu acertei essa operação. Acertei na análise e ela ficou acima da minha região. Então, eu tive 2 acertos aí. Então, se atentem muito, muito ao tempo que vocês estão fazendo a operação, tá? Porque isso dá muito loss, muito mesmo. Acho que eu vou explicar aqui agora a operação que eu fiz. Eu tô analisando pra ver se eu vou fazer outra operação. Já até mudei o valor, ó. 29,82. Se vocês não entenderem alguma explicação que eu dei, podem colocar nos comentários que eu vou tentar explicar de novo da melhor forma possível, tá? A primeira operação talvez vocês não tenham entendido muito bem, mas eu tomei loss ali porque eu peguei numa taxa errada, entendeu? Aqui tem uma dupla posição, onde eu tô marcando ali, e outra dupla posição, ó. Vocês verem, tem outra dupla posição. Então, vocês podem ver, eu acho que eu tô explicando a operação agora. A marcação é no meio das duas. Quando a vela veio com retração na minha região, eu peguei, né, uma retração barra reversão, perdão, retração barra fluxo. Eu tive 2 duplas posições de cores opostas na mesma região. E aí ali era uma região muito forte para poder eu pegar uma continuação do preço, tá? Aí deu bom, tá vendo? Já tinha dado bom naquela vela que eu fiz a operação, né? Mas se eu não presto atenção, isso acontece muito comigo, tá, gente? Às vezes eu tomo loss por conta de não arrumar o tempo de expiração da vela. Então não cometam os mesmos erros que eu, já tô deixando avisado de uma vez. Bom, eu tô fazendo a marcação aí agora, vocês podem ver que eu tenho uma dupla posição ali, né? Vinda de um arremate, ou seja, dupla posição vinda de um arremate é muito forte, tá? E temos essa vela de força, que é a vela de venda, de compra, perdão. A vela de força é a vela de compra que está rompendo dupla posição. A minha marcação, essa marcação que eu fiz foi no meio da dupla, tá? Percebam que agora eu tenho uma outra dupla posição, tá? No caso, a vela de força com a vela da frente se forma uma dupla posição e ambas ficaram abaixo de uma nova posição de baixa. Pode ver que eu marquei ele no corpo da segunda vela de venda lá atrás, ó. Ah lá, tá vendo? Marquei o corpo e agora eu tô marcando o pavio. Essa dupla posição de compra ficou abaixo do corpo da minha nova posição. E agora tá tendo uma reversão do preço, ó. Essa vela vermelha provavelmente veio com pico de vela na região da dupla posição e agora está fazendo a reversão. E ela ficou abaixo do pavio de dupla posição. No caso, a segunda vela fez o padrão de dupla posição. Então, nós temos marcação no corpo e no pavio. Essa vela vermelha rompeu o corpo, mas não rompeu o pavio. Beleza? Essa vela verde foi na minha região com pico de vela, tá? Ou seja, o que nós temos aqui agora? Prestem atenção. Eu acho que eu vou mostrar isso no vídeo também. Só que a gente tem uma dupla posição de compra, tá? A venda fez o rompimento
A venda fez um arremate, fez o rompimento de corpo, mas não fez o rompimento do pavio. Vocês podem ver que a segunda linha está marcada no pavio de dupla posição. Ainda bem que eu peguei com margem, tá, gente? Não se esqueçam de pegar as operações com margem, porque senão vai tomar loss, tá? Tá vendo? Essa aí é um nanolote. E foi feito, que é um nanolote, que é um arremate. Esse nanolote rompeu a abertura da minha dupla posição, mas não rompeu o pavio, tá? Então, eu esperei essa vela verde vir com pico de vela na minha região, que no caso seria na abertura ou no pavio do meu arremate. E ela também bateu na minha nova posição lá atrás, tá? Ela também bateu na minha nova posição, que é aquela velinha do meio ali do meu lote, beleza? É uma nova posição. A vela verde bateu nas duas regiões, retraindo, né? A vela vermelha também retraiu no meu nanolote, se conectou com a minha vela de força lá atrás, né? Acho que é com o meu comando que tem lá atrás. E essa vela verde subiu na minha região e eu peguei uma retração do preço, beleza? Gente, eu acho que é isso, já fiz todas as operações. Vocês podem ver que eu comecei com 85, se eu não me engano. Acho que foi isso. E foi para 152 e é isso que eu faço no meu cotidiano e no meu dia a dia, tá? Eu pego as operações, eu sempre estudo baseado no que eu faço e coloco em prática e levo pro gráfico e coloco isso tudo no gráfico. Então, mesmo que eu esteja fazendo operações na conta demo, aqui agora, postei vídeos na conta demo, eu também faço operações na conta real. Infelizmente, o vídeo que eu fiz na minha conta real não deu pra poder gravar, eu tava gravando, achei que tava gravando pra poder postar e não consegui. Mas deu tudo certo, tá? Então, presta atenção nisso aí, vai dar tudo certo pra vocês também. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim. Valeu!